E a primeira turma do STF absolveu a ex-deputada federal Laura Carneiro e a então assessora Jane Cleide Herculano de Siqueira, denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento na máfia das sanguessugas. O esquema de corrupção também ficou conhecido como escândalo das ambulâncias em 2006. De acordo com a denúncia, as duas teriam participado do esquema de aprovação de emendas parlamentares para beneficiar a empresa Planan. O esquema se baseava na compra superfaturada de ambulâncias e teria envolvido uma lista muito maior de parlamentares, assessores e agentes públicos. À época, as investigações apontaram que Laura e Jane teriam recebido entre 2000 e 2005 10% do valor de cada emenda. A defesa, ao pedir a absolvição pela inexistência do fato, explicou que as transferências bancárias para a conta de Jane não eram propina. Também no dia 11 de abril, R$ 1.500 consta o saque, R$ 1.586 também no dia 11, conta da deputada Maria Laura. Então, assim, esse primeiro valor nada mais foi que uma transferência da filha e o outro, ela era assessora parlamentar da deputada. Nada mais razoável que, assim, ela dizia que não era uma coisa comum, mas por vezes acontecia dela ter que adiantar de um valor aqui e outro ali, e é claro, a deputada depois repassava os valores. Nada de maneira nenhuma que viesse a caracterizar nenhum crime. A relatora votou pela absolvição por insuficiência das provas. Há também um diálogo interceptado entre o Ronildo Pereira de Medeiros e Angelita, no qual o nome da acusada Laura Carneiro é mencionado junto com diversos outros parlamentares. Aqui faço a referência à prova dos autos, sem que se possa extrair, todavia, algo conclusivo quanto ao seu envolvimento em ilícitos criminais. Mas a maioria da turma acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes pela absolvição por não haver comprovação de recebimento da propina. Os depoimentos na fase inquisitorial, o próprio delator depois disse que nem contato tinha, que não deu nada, ou seja, não há, o iter criminis não foi comprovado, não sendo comprovado, é caso de absolvição. E se eu sou voto de desempate, na dúvida entre os integrantes da turma, eu vou aplicar a regra in dubio pro réu, acompanhando a absolvição mais tênue, que é a absolvição pela inexistência do fato, pedindo vênia à eminente relatora, a ministra Rosa Weber, e ao eminente revisor, mas no papel de desempatador. E a consultora jurídica da TV Justiça está aqui, tem outros detalhes da primeira turma para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, Na primeira turma também, os cartórios do Estado do Paraná foram alvos de decisão, né? Recentemente, os ministros decidiram aproximadamente 104 mandados de segurança questionando decisão do CNJ que teria invalidado alguns concursos para o preenchimento das serventias. E 2 desses mandados de segurança, dentre esses 104, foram destacados e resolvidos na sessão desta tarde. Um deles estava com pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso e outro do ministro Alexandre de Moraes. Em um dos casos, o mandado de segurança acabou tendo a ordem deferida para afastar a decisão do CNJ que teria invalidado a nomeação de um escrivão cuja nomeação se deu antes do 5 de outubro de 1988, quando então a regra, a partir da promulgação da Constituição Federal, determinou que as serventias que fossem declaradas vagas deveriam ser preenchidas por meio de concurso público. E o CNJ havia anulado a nomeação dessa pessoa, desse escrivão, para a serventia da comarca de Salto do Lontra. Mas os ministros verificaram, e ele ainda estava no cargo por uma decisão liminar, mantê-lo no cargo porque a nomeação teria ocorrido em 1987, portanto, anterior à Constituição de 88, afastando, portanto, a decisão do CNJ. No outro mandado de segurança, o argumento trazido aqui para invalidar a decisão do CNJ, que teria anulado um concurso público para o preenchimento de uma das vagas na comarca de Fazenda Rio Grande, também no estado do Paraná, nesse caso, acabou sendo mantida a decisão do CNJ. O argumento da impetrante aqui é que teria faltado a oportunidade do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo instalado pelo CNJ, que acabou anulando aquele concurso público. Os ministros entenderam, por maioria de votos, nesse caso ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio,
que o edital publicado, foi publicado um edital comunicando a instauração do processo administrativo e abrindo prazo para que os candidatos pudessem se manifestar e, portanto, afastado qualquer tipo de alegação de ausência de contraditório e ampla defesa. Nesse caso, eles acabaram denegando por maioria o mandado de segurança, vencido apenas o relator, ministro Marco Aurélio. Karina, e na sessão de hoje também, o caso da desembargadora afastada no Mato Grosso do Sul também ficou decidido, né? Os ministros acabaram decidindo tanto o agravo regimental como o mandado de segurança da relatoria do ministro Luiz Fux, que tinha mantido a decisão do CNJ em afastar a desembargadora das suas atividades jurisdicionais e administrativas até que o processo administrativo no CNJ fosse concluído. Pelas supostas, os argumentos trazidos para o procedimento administrativo é de que ela teria influenciado, em razão do cargo, juízes, o diretor da penitenciária e alguns serventuários para o cumprimento mais rápido de um habeas corpus em favor do seu filho que estava preso e que deveria ser transferido para uma clínica de tratamento. Então, na decisão de hoje, fica mantida a decisão do ministro Luiz Fux, que mantinha a decisão do CNJ no afastamento da desembargadora. Ela permanece, então, afastada das suas funções no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Sessão amanhã às 14 horas, né? A partir das 14 horas, direto do plenário, a gente acompanha ao vivo. Até amanhã, Karina.